Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje, nós, nesse momento, estaremos começando até avaliando a primeira parábola. A primeira parte do estudo estava conectada à avaliação até a introdução de parábolas, o que seria a parábola, com alguns passos essenciais ao se interpretar uma parábola. Nesse momento, nós estaremos avaliando a primeira parábola para o nosso estudo e espero que Deus, na sua bondade, dispense graça. E qual seria essa primeira parábola que nós estaremos avaliando hoje? A primeira parábola seria a parábola do credor incompassivo. Considerando que nós levaremos em conta as quatro perguntas que nós vimos na aula passada. Isso é a primeira parte do estudo. As quatro são estas que aparecem na tela. Qual é o contexto da parábola? Os símbolos, os significados dos mesmos que aparecem dentro da parábola, a mensagem por trás da parábola, o, a verdade, como aplicar a verdade. Na verdade, alguns símbolos poderão ser percebidos, compreendidos. A grande dificuldade era perceber a verdade espiritual por trás das parábolas. E isso não era suficiente ter uma habilidade mental avançada. Havia uma necessidade de iluminação da parte de Deus para se entender a verdade em si que Cristo queria comunicar na parábola. Bom, essa parábola é interessante. Acredito que você já leu essa parábola. Eu já li, mas a grande questão é: foi de alguma forma edificante? Conseguiu extrair alguma verdade que marcou ou constrangiu a sua pessoa? Bom, vamos tentar, nesse tempo, nesses poucos minutos, extrair até o nós pudermos a parábola do credor incompassivo. Bom, vamos ler alguns textos. Ele começa da seguinte forma: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se, mais uma vez a expressão parabolé que nós vimos na primeira parte da aula até do estudo, parabolé aparece nesse versículo. Comparar-se, isso é, coloca o reino de Deus em relação a uma realidade. É pegar um cenário para ilustrar o reino de Deus. E qual seria esse cenário? O cenário seria composto por seguintes elementos: um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E a segunda parte do cenário seria, e começando a fazer contas, nesse caso ele começou a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. É outra ideia. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que para que a dívida se lhe pagasse. De uma forma resumida, qual seria o cenário que Cristo apresenta? O cenário é o seguinte, e que ele compara com o reino de Deus. O cenário é o seguinte: um rei que tinha servos e esses servos o deviam. E chegou um momento em que ele decidiu tratar com estes servos que o deviam. Nesse caso, pedindo que eles pagassem a dívida que eles tinham. O servo, um deles que foi apresentado, não teve como pagar a dívida. Por quê? Porque ele devia 10.000 talentos. E nós vamos ver já por que ele não conseguiu pagar a dívida. Bom, esse cenário é essencial, mas antes de entendermos esse cenário, entender exatamente o que Cristo queria comunicar com este cenário ao comparar com o reino de Deus, é essencial compreendermos o contexto da parábola. Nesse caso, considerarmos a primeira questão, o contexto da parábola. Qual seria o contexto da parábola? O credor incompassivo. Qual seria o contexto? Bom, se nós avaliarmos o capítulo 3, o capítulo 18, onde a parábola se encontra, a primeira coisa que nós podemos ver facilmente seria a instrução que Cristo passa aos seus seguidores, aos discípulos, de como é que eles tratariam as ofensas dos outros, das pessoas à volta. O versículo 15, 16 e 17 apresenta a famosa realidade que os judeus tinham.
Isso é, ah, tolerar até 3 vezes. Seguida da seguinte forma: se alguém cometesse contra uma pessoa, essa pessoa devia repreender, chamar atenção, e se essa pessoa fosse se arrependesse, devia se perdoar. Caso não ouvisse, devia se chamar 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa se arrependesse, a pessoa pararia e seria bom desta forma. Caso não se arrependesse, se escalaria para uma realidade um pouquinho mais abrangente. A expressão igreja transmite a ideia de mais de uma pessoa, assembleia, é mais de uma pessoa, é como se fosse conjunto de pessoas, apresenta-se o caso e é tratado o caso diante dessas pessoas. E caso a pessoa continuasse a errar até a falhar, essa pessoa não devia ser perdoada, devia ser chamada de gentio até publicano. Bom, é interessante isso porque isso era uma realidade comum para os judeus. Os judeus perdoavam até 3 vezes, depois disso eram resistentes, até a pessoa era considerada de resistente e não digna do perdão. E vamos ver desde aqui nada o porquê que eles pensavam desta forma, segundo o Talmud. Bom, esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário seria quantas vezes Cristo, primeiro, ele ensina como é que eles deviam tratar, até lidar com as ofensas das suas à volta. E a segunda coisa que ele ensina é quantas vezes os discípulos deviam estar abertos e disponíveis a expressar perdão para as pessoas que os ofendessem. Seria 3 vezes? Seria 7 vezes, como sugeriu depois Pedro? Bom, vamos lá entender algumas coisas. No versículo 21, Pedro apresenta um cenário, uma realidade. Então Pedro, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E ele sugere: até 7 vezes? E a grande verdade é: não seria até 7 vezes. Por quê? Porque o pensamento não seria necessariamente 7 vezes, porque o pensamento que eles tinham até carregavam por serem judeus era 3 vezes, era o máximo. Porém, Cristo reage e diz que não. No versículo 22 ele diz: Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nesse caso, é o triplicar da realidade que ele estava a propor. E é uma realidade fora do normal, da realidade em relação ao pensamento judaico. Bom, é essencial esse ponto, o conceito cultural da época sobre perdão. Segundo o Talmud e a tradição oral dos judeus, eles apresentavam 3 opções, ou até 3 chances. A primeira chance, a segunda e a terceira. Depois disso, as chances eram muito, mas muito reduzidas para expressar perdão. Devia se expressar vingança e rigidez. E por quê? Acredita-se que eles baseiam-se na declaração que está em Amós, no capítulo 1, versículo 13, onde Deus perdoa 3 transgressões, porém a quarta pune. Então eles constroem um conceito de intolerância em relação às pessoas que continuam falhando até pecando, cometendo. Para com essas pessoas havia intolerância. Então, voltando um pouquinho no nessa busca do contexto, temos a instrução que nós vimos, como tratar as ofensas das pessoas. A segunda coisa, quantas vezes devemos perdoar estas mesmas pessoas? E qual seria o pensamento de Cristo? Quantas vezes devemos perdoar? Segundo Cristo, devemos perdoar 70 vezes 7. O que seria isso? 490 vezes. Mas seria simbólica essa ideia? Não. É uma expressão figurada, mais uma vez, é essencial entender as parábolas têm essa realidade, expressões figuradas. Mas o que estaria por trás desta figura que Cristo usa até apresenta? Bom, é uma forma hebraica de dizer, a expressão 70 vezes 7 é uma forma hebraica de dizer um número sem limites, ou até sempre, está sempre pronto, disposto a fazer alguma coisa. É visível isso em Gênesis 4, versículo 24, quando Caim, ele diz, se Caim será vingado,
7 vezes, verdadeiramente Lameque o será 70 vezes 7. Nesse caso seria o dobro e a constância de punição em relação a Lameque. Desta forma, de uma forma conclusiva, 70 vezes 7 é uma expressão hiperbólica, figurada, que expressa a vingança ilimitada. Isso em relação a Lameque. Em relação ao cenário de Cristo, 70 vezes 7 significa a disposição e a prontidão de sempre expressar perdão e não criar um cenário de que 3, 4 ou 7 vezes, mas sempre está pronto para expressar perdão. Esse seria a parte até o cenário, algumas coisas, algumas representações simbólicas por trás desta parábola. É essencial entendermos isso. Há algumas figuras por trás dessa parábola. No versículo 23, ele diz: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se ao certo rei que quis fazer contas. O que nós já vimos. Essa conta que ele queria tratar com este servo, a qual este mesmo servo não tinha capacidade de liquidar, poderíamos facilmente considerar como uma dívida do servo, a dívida impagável do servo. Por que seria uma dívida impagável? Por que esse servo não conseguiu pagar a dívida? Porque ele devia 10.000 talentos. Esta é uma outra palavra muito que era conhecida naquela época. É como se alguém tivesse a falar da moeda Kwanza nessa época, porém se falasse para pessoas que viveram há 100 anos ou 1000 anos atrás, essa expressão poderá parecer estranha. Mesma coisa, algumas coisas que aparecem na Bíblia, muito familiares para as primeiras pessoas que ouviram, para nós poderão parecer estranhas. E é essencial nesse contexto, nessa ideia, nesse contexto, e procurar saber como é que estas palavras soavam para estas pessoas. Então, a palavra 10.000 talentos, como é que ela soava naquela época? Primeiro, a primeira consideração a considerar é um talento era a maior unidade de peso monetário da época. Nesse caso, um talento seria um salário para um trabalhador comum daquela época, como a equivalência de 6.000 denários. Um talento teria uma ideia de 6.000 talentos, não propriamente um salário de um trabalhador comum. Acabei cometendo gafe. Não é exatamente isso, mas sim um talento tem uma equivalência de 6.000 denários. E um denário era um salário comum para o dia, o salário diário para um trabalhador comum daquela época. Desta forma, para 6.000 dias para um trabalhador seria suficiente com um talento pagar o salário de um trabalhador nesse período de 6.000 dias. Desta forma, um talento seria, como já acabei de falar, seria equivalente a 6.000 dias de trabalho e 10.000 talentos seria equivalente a 60 milhões de dias de trabalho, com uma equivalência de 164 mil anos. Nesse caso, a ideia por trás dessa narração que Cristo apresenta é que, na verdade, a dívida desse servo, para que a mesma fosse liquidada, a mesma devia trabalhar 60 milhões de dias a fim de liquidar essa dívida. E a ideia é, não teria como. Desta forma, a dívida era impagável. E o interessante, a mesma foi perdoada. Então, essa ideia. Temos um cenário onde Cristo ensina como tratar as ofensas das pessoas. Quantas vezes perdoa? Isso é sempre. Ele conta um cenário, até uma parábola. Compara a realidade de instrução, ilustra a realidade que ele estava a ensinar com essa realidade. De um servo que devia 10.000 talentos, que seria 60 milhões
de dias equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Teria como se ele vive simplesmente 80, 70 ou 90 anos. Então era uma dívida impagável nesse sentido. Fica fácil ao entendermos isso se nós recuarmos e procurarmos entender as coisas dentro do contexto das pessoas que ouviam a parábola. A segunda coisa que ele conta é um outro cenário, o oposto desta realidade. A dívida do conservo do servo. No texto que nós vimos, no versículo 28, ele fala: Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Nesse caso, diferente dele que devia 10.000 talentos. Ele devia, o conservo, desde que foi perdoado, devia a esse servo 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. É interessante entender os símbolos, ou até as ideias colocadas neste cenário. A palavra sem dinheiro, naquela época, tinha uma equivalência de 100 denários. Isso é 100 dias de trabalho, que teria uma equivalência de 3 meses e 10 dias. Dessa forma, para que este conservo pagasse, necessitava simplesmente de um período de 100 dias para trabalhar e pagar a dívida, diferente da dívida que o servo tinha em relação ao rei. O que é interessante? Infelizmente, o servo foi impiedoso em relação ao seu conservo, considerando que a dívida do conservo não era tão alta em comparação à dívida que o servo tinha em relação ao seu senhor. Bom, o que é que nós temos, até o que é que nós teríamos por trás desta parábola? Esse cenário que Cristo conta de um servo perdoado tendo uma dívida impagável e um servo implacável em relação à dívida, nesse caso não generoso em relação à dívida do seu conservo, o que isso ilustra? Considerando que isso é uma ilustração sobre a instrução de como tratar as ofensas das pessoas à nossa volta e da disponibilidade que devemos ter em perdoar as ofensas das pessoas à nossa volta. Para entendermos isso, é essencial reforçarmos a ideia. A palavra rei ou até senhor, que trata de dívida dos seus servos, representa Deus. Servo, na parábola, representa a pessoa que ofende a pessoa de Deus. O conservo significa, até representa a pessoa que serve ou que fere a pessoa perdoada por Deus. Nesse caso seria o homem em relação aos outros homens, com o cenário de Deus, homem, que necessita de perdão, e esse homem perdoado necessita tratar devidamente as ofensas das pessoas à volta dele. É interessante isso. Por quê? Porque Cristo ensina, até mostra a disposição que todos deviam ter em relação às ofensas não devia ser baseado na nossa realidade caída. Isso é, qual é a nossa realidade caída? Intolerância em relação aos erros, ofensas dos outros. Cristo queria levar os discípulos a pensarem sobre a disposição de perdoar baseada em um modelo. E qual seria esse modelo? O modelo de Deus em relação a eles. O modelo de perdão de Deus para com eles. Quantas vezes os homens falham? E quantas vezes eles têm necessidade do perdão? Só 3 vezes? Não, a ideia é, desde o momento em que a pessoa vive como homem, ele é submetido a erros e falhas, até pecados. O que significa, por outras palavras, a necessidade constante do perdão de Deus, diário, semanal, mensal, anual.
a vida toda necessitará do perdão de Deus. Se houvesse um padrão definido de que só 3 vezes, 7 vezes, todos nós morreríamos. A outra realidade interessante em relação à questão de salvação, isso podemos fazer uma jogada no Novo Testamento. A Bíblia apresenta o Novo Testamento a humanidade como um conjunto de pessoas endividadas com uma dívida impagável em relação à pessoa de Deus. A única forma que eles tiveram para alcançar o perdão era ou foi por meio da graça que Deus pensou ao enviar o seu Filho ao mundo. Desta forma, não tendo meio para se justificar diante de Deus, o próprio Deus enviou seu Filho para justificar os pecadores. Isso é extremamente belo e interessante. Pagou-se alguma coisa para se alcançar? Não. Deus, na sua generosidade, decidiu perdoar. Tinha-se como pagar esta dívida? Em nenhum momento. Era uma dívida impagável, porém foi perdoada. E por isso, como consequência, nós alcançamos graça e salvação. Como, de uma forma resumida, temos duas coisas que alcançamos por meio da generosidade de Deus. Salvação, isso é a dívida, a nossa dívida foi paga porque Cristo morreu por nós. A outra coisa, nós diariamente erramos, falhamos, pecamos e necessitamos da graça e misericórdia de Deus. Temos alguma razão para criar um padrão de que Deus deve nos perdoar 3 vezes, 7 vezes? Não. Temos a consciência de que precisamos diariamente da graça e misericórdia de Deus. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade, Cristo quer mostrar, até ensinar, que da mesma forma que nós fomos perdoados e necessitamos, queremos ter um Deus que sempre nos perdoe, assim também Ele quer que nós tratemos os outros, as ofensas dos outros. Quantas vezes alguém fala de uma forma que não nos agrada, posiciona-se de uma forma que não nos agrada, faz coisas que não se compactuam, até não satisfazem as nossas exigências e nós reagimos de uma forma intolerante, implacável com essas pessoas. Porém, a recomendação que Cristo quer passar para nós é devemos estar prontos e disponíveis a expressar o nosso perdão às pessoas. E consideremos, todas as vezes que nós negamos em perdoar as pessoas à nossa volta, significa não consideramos que a nossa dívida equivalia a 10.000 talentos e consideramos que a dívida que alguém comete ou até tem para conosco é completamente pesada, até elevada, que não merece ser perdoada. E qual seria essa dívida? De 100 dinheiros. A nossa dívida, segundo Cristo, em relação a Deus, sempre será maior em comparação à dívida de qualquer homem em relação a nós. Desta forma, ao considerarmos o padrão de Deus, o modelo do perdão de Deus para conosco, devemos achar sempre razões para sermos generosos, piedosos e compassivos para com as pessoas à nossa volta. Ao entender isso, nos fará muito mais generosos e compassivos do que como esse credor incompassivo, sem misericórdia. Isso é extremamente interessante. Desta forma, devemos considerar o modelo de Deus para conosco, para lidar com as ofensas das pessoas, até dos homens à nossa volta. Por outra, devemos estar prontos e disponíveis sempre, mas sempre, para perdoar qualquer homem, qualquer pessoa que nos ofende. Por quê? Cristo fala assim no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Isso é, fechamos a chance de dar graça, ter perdão às pessoas, então é sinal de que talvez nós não merecemos do perdão de Deus. Portanto, se nós merecemos,
merecemos, não. Se nós necessitamos do perdão de Deus, isso é sinal claro de que as pessoas à nossa volta que nos ofendem merecem e necessitam da mesma forma que nós necessitávamos e necessitamos da graça e do perdão de Deus. Bom, espero que Deus, na sua bondade, proporcione de alguma forma edificação com esta parábola. Esta é a primeira parábola e teremos outras sessões de reflexões. Espero engajamento, até participação, interação e que Deus de alguma forma proporcione edificação para todos vós. E até mais, estamos juntos.